Tá, e essa semana que eu vi esse vídeo aqui de como fazer um controle IR utilizando um transistor. Ele tá utilizando aqui o BC557. Será que isso realmente funciona? Como que será que um sensor infravermelho funciona? Você sabe? Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira da computação, trabalho com desenvolvimento de hardware e hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que funciona o sensor IR com base nesse experimento aqui que já teve mais de 44 mil likes. Então é mais um viral da internet. Vou te mostrar na bancada se isso realmente funciona ou se isso é só mais um desses vídeos que fazem a eletrônica parecer muito enfeitada na internet. Particularmente eu amo assistir esse tipo de conteúdo, eu acho que me ajuda muito a ter boas ideias, só que eu sempre sinto falta dessa explicaçãozinha de como que a eletrônica realmente funciona aqui. Vou transformar esse vídeo viral em uma aula de eletrônica para te mostrar que a eletrônica não é nem tão difícil, tão complexa quanto parece e nem tão fácil e bonita quanto às vezes a internet faz parecer. Vamos para a bancada e vamos replicar mais um projeto. Manteiguinha. Vou começar mostrando exatamente o circuito que a gente assistiu no vídeo aqui na bancada, só que com uma protoboard dessa vez. Nós temos aqui o transistor, sensor de luz e o LED e as conexões de VCC GND. Eu tenho que admitir que essa série de vídeos ela tá me desafiando bastante, me fazendo entender também a eletrônica que é compartilhada na internet de uma maneira diferente. Eu acho que esse era um dos meus maiores propósitos, conseguir trazer isso pra vocês também. Esse circuito aqui, assim que eu analisei ele em vídeo, eu já tinha achado uma coisa muito estranha, que a gente tem um dos pads aqui do LED soltos. Tá vendo? Ele fica flutuante. E eu já tava achando que talvez isso não iria funcionar, mas mesmo assim eu construí o circuito e quando a gente liga, você consegue ver esse comportamento aqui na minha fonte, tá vendo? Isso aqui significa que a gente tem um curto-circuito. A minha fonte aqui, ela tá protegendo toda a minha eletrônica, então ela acaba ligando, desligando, ligando, desligando, justamente porque ela identifica um curto-circuito e em seguida ela desliga. Pra não deixar vocês sem um circuito alternativo, porque eu sei como fazer um circuito que faça exatamente esse mesmo efeito que a gente assistiu no vídeo da internet, eu vou montar aqui agora um circuito alternativo. Eu tenho certeza que vai funcionar e eu tenho certeza que você, se você queria replicar esse projeto que você viu também em vídeo, você vai conseguir replicar por aí e vai dar um efeito tão bom quanto o que a gente viu lá, mas não tá funcionando. Eu queria só abrir um parênteses aqui que não significa que o autor desse projeto ali na internet mentiu. Pode ser que ele esteja utilizando componentes eletrônicos com terminais diferentes, né, com encapsulamentos diferentes e a gente acabe observando aqui, só pela estética do componente, algo muito parecido, mas não consigo identificar exatamente qual que era o componente. Eu fiz a ligação aqui, também considerei se talvez o vídeo tivesse espelhado, fiz o espelhamento dos componentes, mas não funcionou, tá? Eu já tinha identificado algo esquisito, até se você tentar replicar o desenho do esquemático, você já vai ver que o circuito tá estranho. Provavelmente o componente não é exatamente o mesmo, mas alerto que eu já tinha identificado também polaridade errada em outros vídeos desse mesmo autor. Fica aí a suspeita, né? Eu não consegui identificar nada nos comentários porque tava todo mundo só elogiando, mas na bancada o negócio não tava funcionando direito. Eu acho que ninguém replicou o projeto, né? Todo mundo só assistiu o vídeo e realmente é um vídeo muito bonito e satisfatório, por isso que acabou indo pra frente sendo replicado. Bom, vou fazer a construção aqui do novo circuito e vou te explicar como essa eletrônica funciona. Confia em mim? Agora sim, esse daqui é o circuito que você vai fazer aí caso você queira esse efeito. Aqui eu tenho o meu controlezinho. Quando eu passo aqui, né, quando eu clico nos botõezinhos, o meu receptor recebe e acende o LEDzinho. Que circuito é esse? Deixa eu te explicar como que essa eletrônica funciona e por que você vai entender muito sobre transistores durante essa mini aula também. Esse aqui é o circuito eletrônico. O nosso sensor IR, ele é um transistor que ele vai liberar a passagem de energia, porque como você já viu também nas outras aulas, eu te expliquei que o transistor, ele é como se fosse uma porta, né, como se fosse uma chave ligada aqui por um estímulo de corrente, de acordo com a luminosidade. Quanto mais luz incidir aqui na base do transistor, mais a corrente vai passar do coletor para o emissor. Esse daqui, ele é um fototransistor de 3 perninhas, 3 terminais. E esse terminal do VCC aqui é um terminal colocado porque você pode ajustar a sensibilidade dele aqui. Então ele está conectado aqui na base, você consegue dar uma ajustadinha no quanto de luz que você quer trabalhar com ele aqui, mas você vai ver que muitos fototransistores têm apenas 2 terminais, porque ele não precisa do terminal de base, já que a base é exatamente essa cabecinha
dele aqui, onde ele vai ter esse material que vai mudar, vai permitir que a corrente passe com mais facilidade ou menos facilidade de acordo com a luminosidade. Ele é muito parecido com o LDR, que é o sensor de luz, que vai variar a resistência com base na luminosidade, mas nesse caso aqui ele não vai variar a resistência, ele só vai permitir que a corrente passe com maior ou menor intensidade. Então esse daqui é o circuito ideal caso você queira fazer exatamente esse efeito, onde a gente tem o VCC, a gente tem um LED, a gente tem um resistor e aqui, conforme a luminosidade chega, a gente tem aqui a conexão de um polo com o outro. Fecha o circuito aqui de acordo com como a luminosidade bate aqui. É exatamente o mesmo circuito que o amigo mostrou, só que com um componente eletrônico a menos. O negócio fica ainda mais fácil de ser replicado. Entender esses diferentes tipos de sensores, como eles trabalham, te fazem conseguir construir circuitos cada vez mais interessantes. Eu tô sempre batendo na tecla aqui com vocês de que nem sempre a gente precisa de um microcontrolador para analisar tudo. E esse daqui é um caso, a gente consegue construir uma lógica apenas utilizando sensor IR para abrir ou fechar alguma coisa, uma porta, que depois isso aqui pode sim estar conectado, né? Então aqui num transistor para fazer o acionamento de alguma coisa, né? Com maior potência, claro, mas não necessariamente a gente precisa de um microcontrolador para entender tudo isso. Como que funciona então quando a gente tem esses vários botões aqui, né? Como que isso pode ser lido, por exemplo, para um microcontrolador ou a gente poder continuar essa lógica trabalhando com diferentes botões. Como eu falei para vocês, aqui, dependendo da quantidade de luz, né, da intensidade dessa luz, ele vai passar mais ou menos corrente. Então, em um circuito de divisor de tensão, a gente consegue fazer um circuito aqui para conseguir manipular a saída, a tensão na saída aqui desse circuito. Então, de acordo com a resistência que eu tenho em cada um dos botões aqui do meu emissor, que é um LED infravermelho, eu consigo ter diferentes valores de tensão aqui na minha saída, e aí sim essa tensão eu posso ou adicionar em um outro circuito que vai trabalhar com essas diferentes lógicas de tensão, com esses diferentes níveis, desculpa, de tensão, ou colocar isso em um microcontrolador que vai ler esse sinal, como se fosse qualquer sensor, né, como se fosse um LDR, por exemplo, e conseguir diferenciar ali, daí no código eu faço a diferenciação de que botão está sendo pressionado. É assim que isso funciona. E a gente já viu esse sensor aqui, ó, em um outro tipo de módulo que é muito comum ser utilizado com Arduino. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa pra mim aqui nos comentários quem já trabalhou com esse carinha aqui. Ele é um sensor IR, ele é um sensor reflexivo que a gente consegue medir distância com ele. E olha só que interessante, aqui eu tenho um emissor e aqui eu tenho um receptor de luz infravermelha. Fazendo a leitura nesse sensor, eu consigo verificar qual que é a distância que eu tô de um objeto, que eu consigo medir o tempo que leva para esse carinha aqui emitir uma luz, bater na superfície e refletir até o meu receptor. Você não necessariamente precisaria de um módulo desse aqui para construir essa lógica. Aqui ele está utilizando uma lógica de eletrônica, tá vendo? Ó, com um pop, com alguns resistores. Aqui eu tenho a minha resistência variável, que ela tá aqui no meu potenciômetro, né, no meu trim-pot. O que eu faço aqui é ajustar o regulador de tensão para conseguir medir, no caso, a sensibilidade ou a distância, né, nesse caso aqui. Essa é a lógica por trás desse módulozinho aqui, mas não necessariamente você precisaria desse módulo para construir essa eletrônica. Você poderia construir isso aqui tudo do zero para embarcar isso aqui em um circuito ou até para reconstruir essa lógica para você entender como que esse sensor funciona e depois sim utilizar no seu microcontrolador caso você quisesse. Então por isso que eu acho tão interessante a gente replicar esses projetos e entender como esses sensores funcionam, sabe, na sua base, para que a gente possa ter informação e ferramenta o suficiente para desenvolver projetos autênticos do zero. Espero que agora você já esteja craque em entender como que o sensor IR funciona, como que um emissor infravermelho funciona, como um receptor infravermelho funciona também. Espero que você use esses conhecimentos para construir projetos incríveis. Lembrando que se você quiser a documentação oficial de cada um desses componentes eletrônicos, eu sempre recomendo você fazer a pesquisa desses componentes na Mouser Electronics. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores que tem o maior e melhor portfólio de fabricantes. E é lá que eu pego as informações de todos os componentes que eu utilizo nos meus projetos. Essa é a forma mais segura e profissional de você conseguir cada informação que você precisa e conseguir construir circuitos que realmente funcionam e fazer uma eletrônica realmente consistente. Eu tô deixando o link de cada um desses componentes eletrônicos aqui na descrição desse vídeo para você conferir todos os datasheets e continuar os seus estudos. Espero que você faça projetos incríveis com tudo que você aprendeu aqui hoje. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!